11 horas e 24 minutos, tem Talentos da Band, sim. Hoje é sexta-feira e a gente sempre faz o Talentos da Band. Por quê? Porque você sabe que o nosso casting aqui, não só o nosso casting, mas todo o grupo, porque não são só as pessoas que estão à frente do microfone ou do vídeo, mas tem muita gente envolvida para fazer do Grupo Bandeirantes de Comunicação o sucesso que ele é. E a gente já entrevistou todo mundo, de todos os setores, né? Tava faltando a Patrícia Rocha, que é a nova apresentadora do novo Bora Brasil. Tá aqui com a gente hoje. Tudo bem, Patrícia? Bom dia. Tudo bem, bom dia a todos que ouvem aqui o Manhã Bandeirantes. Um prazer estar aqui e ser convidada. Imagina, Talentos da Band, ser convidada, eu fiquei já me achando. Falei, lógico que eu vou. Tô nervosa. Mas é um talento da Band. Obrigada. Como é que tá? Que horas tá chegando aqui para poder fazer o Bora Brasil? O Bora entra no ar 8h15, é um horário gostoso, né? Porque o pessoal já acordou, às vezes já tá em casa, já despachou as crianças pra escola, mas eu chego antes do sol raiar. Nem tô mais acostumada a acordar com o sol. Tô acostumada minhas filhas falam, mamãe, você acorda de noite. Porque eu acordo 4 e pouquinho, 4 e tantas, pra chegar aqui 5:50, porque 6:30 já tô aqui no pulo do gato, trazendo os destaques do Bora Brasil. E é tudo assim, muito cronometrado. É o tempo certinho na maquiagem, o tempo certinho para ler jornal, o tempo certinho para subir, dar os destaques, fazer reunião. Eu faço a previsão do tempo, então tenho que ver as informações da previsão, montar mapa. Assim, eu nem percebi, eu já tô no ar. E você Corrido. começou ainda com o modelo anterior do Bora Brasil e agora participou desse processo de montagem de um novo programa que é de variedades, né? Não só a notícia, o hard news, como a gente chama, mas é um programa gostoso, né? Acho que imaginou para fazer e para assistir também. Pra gente tem sido delicioso. Agora o nosso estúdio ganhou uma sala ali, então a gente, até como apresentador, fica mais à vontade para sentar. Hoje eu tava vendo, tava toda jogada, porque tô me sentindo em casa ali a gente já nem senta mais assim, né, daquele jeito que o jornalista fica, todo posado, ereto, exatamente para fazer o jornal, porque se sente em casa para receber ali os convidados. A gente fala de vários assuntos. Hoje a gente contou a história de São Jorge, quer dizer, a gente sai do hard news, não deixa de dar as notícias, a gente fica o tempo todo atualizando o que está acontecendo no Brasil, em São Paulo, tem as notícias internacionais, os nossos giros, mas imagina, temos 3 horas de programa, então tem tempo de trazer muitos assuntos. Essa semana mesmo a gente falou sobre a polêmica dos bebês reborn, que às vezes são coisas que acontecem assim na internet, você está rolando o feed de uma rede social, você nem entende o que está rolando, você fala, onde que eu perdi, né? Onde que está essa história, que não é o hard news, né? Que não é aquela notícia factual, mas não deixa de ser a notícia, o que está na boca do povo, que o pessoal às vezes precisa de mais informação. Então está sendo delicioso participar dessa nova fase do Bora. E como é que você começou no jornalismo, Patrícia? Foi muito engraçado. Eu comecei assim no jornalismo, na verdade, quando eu me formei, fui ser jornalista, eu consegui uma vaga de estágio na Record na época e eu era da produção do Tom Cavalcante, do show do Tom. E aí eu lembro que vagou uma vaga lá no jornalismo e alguém falou, tem uma vaga no jornalismo. E aí eu subi lá para saber que vaga que era. E aí logo o diretor assim, de jornalismo chegou e falou, você quer vir para cá e tal? E eu fiquei assim, será que eu quero? Será que eu não quero? E aí, do nada, assim, ele me levou para lá, o meu outro diretor nem sabia direito, ficou todo enciumado. Quando eu vi, eu estava numa rádio escuta, eu nem sabia o que uma rádio escuta fazia. E eu falei, gente, eu deixei de fazer uma produção, um negócio para entrar num departamento que é assim, você fica o tempo todo ligando para bombeiro, polícia, ouvindo as rádios, é bem exaustivo. Eu falei, gente, será que eu fiz a coisa certa? E dali da rádio escuta, fui andando, virei uma chefe de reportagem, fui repórter da madrugada, encarei madrugadas, assim, ir para o vídeo foi uma grande surpresa, porque eu sempre estive nos bastidores, em chefia de reportagem, produção, pauta, e aí um dia eu estava num jornal que eu fazia, numa outra emissora, e aí o jornal que eu fazia acabou do dia para a noite, e meu diretor falou o seguinte, olha, Patrícia, eu não tenho vaga para você, o seu jornal acabou. Então, eu tinha acabado de deixar... Eu cheguei a trabalhar em 2 emissoras ao mesmo tempo, naquela época que a gente tem energia, e eu tinha deixado uma emissora para ir para essa outra emissora. E aí, meses depois, o programa acabou. Eu falei, gente, mas eu acabei de fazer essa mudança e tal. E ele falou, eu só tenho uma vaga para você, que é de repórter na madrugada. Entra às 11 da noite e sai às 7 da manhã.
E aí eu falei, meu Deus. E eu estava num horário super confortável, à tarde, chefe de reportagem. E aí eu falei, ou eu perco o emprego, ou eu vou fazer uma coisa nova. E para mim foi super difícil ser repórter. Eu tive muita dificuldade. Eu tinha dificuldade de fazer um bom texto, porque eu não sabia fazer aquilo. Eu tinha dificuldade de entrar ao vivo, eu gaguejava demais, eu ficava muito nervosa. Então o começo foi muito desafiador, assim, meio que eu encarei por sobrevivência e acabei depois não sair mais da reportagem. E isso evoluiu até a apresentação. E como que você pensou inicialmente em fazer jornalismo? Porque sempre tem, né, aquele momento que a gente percebe, acho que eu vou ser jornalista. Eu já gostava da área de comunicação, gostava muito de assistir jornal, gostava muito dos programas esportivos, então já me identificava. E aí, na hora da decisão, eu falei, acho que eu quero ser jornalista. Fui entender um pouco da profissão antes, mas não tinha aquele lance, quero aparecer no vídeo. Tanto que esse começo, assim, não foi de eu buscar uma vaga na reportagem, pedir chance, foi um lance meio de sobrevivência. E até nesse começo tentei sair porque achava que eu não era para o negócio. Eu falava, gente, imagina, eu não sei fazer um vivo. Eu lembro que na época o Carlos Nascimento me chamava, a minha voz tremia na hora que ele me chamava, porque eu ficava muito nervosa. E aí eu fui seguindo algo que eu achava que tinha alguma identificação do que eu gostava, assim, entre muitas profissões. E como tantos e tantos estudantes de jornalismo, você queria fazer esporte. Então, eu era uma telespectadora do jornalismo esportivo. Eu adorava. Tinha uma fase que eu até pensava em pedir emprego em programa de jornalismo esportivo. Mas aí, quando eu caí na profissão, acho que assim, a gente tem muito de onde os caminhos vão nos levando, de onde os ventos vão nos levando. Eu caí numa redação de um jornalismo geral e meio que ali fiquei. E aí eu comecei a ver que a vida de jornalista esportivo não é nada fácil. Aí eu olhava para o lado e falava, que... Ficar todo dia aí no final de semana trabalhando, beira de campo. Eu lembro que eu ia fazer jogos, às vezes, no plantão do final de semana. E me dava um sono ver aqueles jogos assim que você não tem narração, porque você vai cobrir e é diferente de quando você vê na TV, porque não tem narração. E aí você vê o jogo rolando e o pessoal só tem o som da torcida, né? E eu ficava olhando aqueles jogadores para lá e para cá. Falava, não, acho que isso aqui não é para mim. Mas já cobri também futebol, mas já fiz de tudo. Mas no final acabei ficando no jornalismo geral e especialmente, eu acho muito engraçado isso, acabei ficando nos jornais da manhã. Todos os lugares que eu trabalhei, eu entrava assim, em horários intermediários, aqui mesmo na Band News TV, entrei num horário da noite, e aí ao longo dos anos sempre caía para o Jornal da Manhã. E é aqui onde estou atualmente, inclusive. Então, você falou sobre a Band News TV, como que foi a sua chegada ao Grupo Bandeirantes? Como que aconteceu? Então, eu tinha acabado de sair de uma emissora e aí recebi o convite para vir fazer um teste na Band News TV. E é muito engraçado, porque a Band News TV é um canal de notícias 24 horas e que usa muito do improviso dos apresentadores. Então, assim, você está ali com o roteiro, de repente estoura uma bomba em Brasília e aí muda todo o cronograma ali, o repertório do jornal a seguir, e você tem que ter gabarito, o repertório para segurar aquele vivo. E aí o teste do Band News TV eu não sabia, mas era provocando esses vivos. Então você sentava na bancada e aí eles davam ali, vai ser mais ou menos isso. Não era só ler a cabeça, ler só as matérias. E aí, no meio daquele teste, eles falavam, olha, agora está acontecendo uma eleição na Câmara dos Deputados, improvisa aí. E aí eu fiquei chocada. Eu falei, meu Deus, não, esse teste não deu muito certo. E aí consegui a vaga, entrei aqui na Band News TV em 2017. Não sou muito boa, mas acho que isso. E desde então estou no grupo e o legal de trabalhar no Grupo Bandeirantes é você ter essa possibilidade de andar pelos veículos. Então, eventualmente fazia uma previsão do tempo no Jornal da Band. Aqui mesmo no Pulo estou tendo a oportunidade agora de trazer os destaques. Então, de você conhecer outros veículos, mas tudo começou na Band News TV, onde ainda estou por lá agora no horário do meio-dia. Patrícia, você tem 2 filhos, pelo que você Eu falou? tenho 3. 3? 3. A casa é cheia, viu? São 2 meninas? Eu tenho um menino de 9 anos, o Benjamin, e eu tenho gêmeas de 5 anos, a Pietra e a Maria. Então a vida é movimentada depois que eu bato o cartão, viu? É isso que eu ia perguntar. Como é que é conciliar essa carreira em horários tão difíceis, né, com filhos, né?
É você ter uma rede de apoio, gente que te ajuda, um marido que te ajuda bastante durante as folgas, durante os plantões, né? Porque a gente trabalha muito feriado, Natal, final de semana, então meu marido me ajuda muito com as crianças. E também tenho a chance de, assim, trabalhar muito cedo e ter a tarde livre para eles. Então, nas tardes eu me dedico a eles. E a dedicação de ter tempo, ter atenção, ter tempo para levar num médico, ter tempo para ver lição de escola, sentar para estudar para a prova. E enquanto estou trabalhando, estou em comunicação, eles geralmente estão na escola. É assim, é colocar, tentar equilibrar tudo nos pratinhos. Nem sempre a gente consegue, porque às vezes você fala, não, hoje eu tenho que me dedicar muito ao trabalho, então hoje meus filhos vão ficar um pouquinho de lado. Mas no dia seguinte eu vou me dedicar muito a eles, vou tirar o dia para dar mais atenção. E é isso, e aí o tempo vai passando, tudo vai ficando mais fácil, mas acho que é o desafio de toda mãe que trabalha, que tem que se dividir com tantas atribuições. E o jornalismo é uma profissão que horário não é nem sempre, né, certinho, você muda muito, falou que trabalhou de madrugada, trabalhou de noite, sempre cai para amanhã. E comentou também que cronometra seus tempos aqui antes de entrar no ar com o Bora Brasil. A vida inteira tem que ser cronometrada para dar tempo de tudo? Tem que ser cronometrada e, assim, seguir uma agenda bem certinha dos compromissos até que eu tenho dentro aqui da Band, que nem agora. Eu falei, gente, eu tenho tanto tempo, porque eu saio do Bora às 11h, e aí é o tempo que eu tenho de sentar, ver o jornal do Band News TV, que eu já estou acompanhando desde de manhã, porque graças a Deus a gente tem os grupos, né, que a gente vai compartilhando as entrevistas, vamos ter isso, tem material do Bora que eu falo, vamos usar na Band News TV e tal. Então é o tempo que eu tenho para sentar, ver o espelho do jornal, que é a programação do jornal, eventualmente pesquisar uma entrevista e ainda comer alguma coisa, porque eu não sou de ferro, porque meio-dia eu já estou no ar de novo. Mas assim, são 2 jornais com ritmos diferentes, com enfoques diferentes, então também gosto muito de sentar, fazer a Band News TV de forma mais calma, explorando mais alguns assuntos, e aí saindo daqui já tenho tempo cronometrado para pegar um na escola e levo outro no inglês e leva isso, então o dia inteiro é bem certinho, até porque se eu não seguir isso eu me atrapalho, aí eu prejudico a rotina dos meus filhos ou aqui mesmo durante o trabalho. Dá tempo de fazer alguma outra coisa? Isso que eu ia perguntar, esporte, tem tempo livre? Ler um livro, assistir um filme? Dá, difícil, mas dá. O livro é assim, já aprendi, para eu conseguir ler um livro ele tem que estar na bolsa. Tá? Porque enquanto um filho está sendo atendido ali numa consulta, eu vou paginando alguma coisa. Por exemplo, essa semana ele fazia uma lição de casa, uma conta, eu já estava paginando uma... Demora, mas às vezes eu consigo. E é isso, dá tempo quando você ajusta a sua rotina. Eu preciso colocar na minha agenda. Esse horário é o horário da academia. Neste horário eu vou para o beach tênis. E aí eu falo o seguinte, o pessoal fala, nossa, mas ter 3 filhos, qual que é a dificuldade de ter 3 filhos? Basicamente, quando você vira mãe, você tem que ser gerente de logística. E eu não estou falando, não estou brincando, é assim, você realmente criar um sistema logístico que as coisas funcionem. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que meu filho tem que ter atividade extra escola, as minhas filhas precisam ter, eu preciso ter, então assim, os horários precisam bater, por isso você tem que ter uma logística mesmo para tudo dar certo. E você, Patrícia, ainda tem algum sonho que quer realizar, ou na vida pessoal, na vida profissional? Tanta coisa já aconteceu, né? E agora? Sonho, eu não tenho assim, um grande sonho, vou ser bem sincera, eu tenho muito mais gratidão por tudo que eu conquistei até aqui, assim, realmente, falo isso de coração cheio, de chegar onde eu nunca pensei em chegar, nunca almejei também, assim, até acho bem estranho isso, porque as pessoas falam, você tem que ter meta, você tem que colocar ali um sonho no seu caminho, mas a minha vida foi me levando, eu só trabalhei de forma honesta, fiz amizades, tomei cuidado ao longo do meu caminho, me afastei de quem não me fazia bem, segui o caminho do que eu acreditava e fui conquistando ao longo do caminho. E aí eu olho para trás e vejo assim, quando eu olho para o trabalho, eu penso muito mais nas amizades que eu fiz, em tudo que eu construí. É tão lindo eu olhar para tudo isso. E graças a Deus hoje eu cheguei num lugar legal, né? Onde passei também, fui muito respeitada. E fora daqui eu tenho uma família tão linda, tão abençoada,
que eu não olho mais para sonho. Eu olho mais para a gratidão que eu tenho de tudo que eu conquistei, dentro e fora aqui da TV, até porque a minha vida não é só trabalho, a minha vida é muito família, meus filhos, minha casa, e eu só tenho gratidão porque eu vivo realmente em paz, viu? Patrícia, a televisão é muito improviso, né? Você estava dizendo há pouco, né? Acontecem coisas que você não pode prever ali no meio do jornal. Você lembra de algum momento em que você ficou realmente numa saia justa ali, que foi difícil, que como é que eu vou sair dessa? Você lembra disso? Olha, eu acho que improviso você tem que lidar com um repertório ou não. Muitas vezes você nem sabe daquele assunto que você está falando. Mas eu acho que às vezes a gente fica em saia justa quando a gente fica nervosa com alguma situação. E aí você fica ali meio despreparada. Eu lembro que um dos grandes breaking news que eu tive na Band News TV foi quando foi decretada a prisão do Lula ali pelo Sérgio Moro, à época. E era o meu primeiro breaking news na Band News TV. Eu lembro que eu fiquei muito nervosa. Então, assim, saia justa. Eu lembro mais de situações de nervosismo, de trazer o peso daquela notícia. Eu lembro, por exemplo, que eu estava... históricos, né? Eu lembro, eu estava no SBT, eu trabalhava no SBT quando eu tive que noticiar a morte da Hebe, que na época era uma apresentadora da casa, uma pessoa muito importante. Então eu estava com aquela responsabilidade de trazer a notícia para aqueles que estavam assistindo, imagina, a emissora que ela trabalhava. Então acho que são mais situações de se ver nervosa, mas ao longo dos anos a gente vai aprendendo a lidar com esse nervosismo. Aqui mesmo, recentemente, eu vi a fumaça branca, eu que estava no ar, eu falei, ai meu Deus, juro que essa fumaça branca caiu aqui comigo. Então, e aí vem aquele nervosismo de, ai meu Deus, deixa eu buscar informação para ter calma para trazer a notícia. Mas acho que é mais sobre isso, de você ver que você faz parte da história sendo contada nesses episódios importantes. A Patrícia Rocha, que como disse, precisa daqui a pouquinho, em almoçar, 19 né? minutos, menos de 19 minutos, estará no ar lá na Band News TV. Já conseguiu comer alguma coisinha? Ainda não. Já conseguiu dar uma olhada no Não, jornal? eu comi, sabia? Porque no Bora Brasil hoje a gente falou de uma festa alemã que está acontecendo em São Paulo e por um acaso eles mandaram vários pratos da Alemanha. Típicos. E aí eu comi um strudel. Já comeram um strudel? Bom, Oh, eu delícia. adoro. Um bolinho de carne muito bom. Eu tinha até joelho de porco, mas o joelho de porco eu não me arrisquei. Não Tava deu, um né? pouco cedo demais. Às 10 e pouco da manhã é mais difícil, né? Então tá bom. Patrícia Rocha, queria agradecer pela participação aqui com a gente, contar um pouquinho mais da sua história. Os ouvintes sempre participam, vão mandando mensagem aqui pra gente, interessados em conhecer um pouco mais, né? Até quando você chegou aqui, disse fora do ar pra gente, eu tô acostumada a falar de notícia, né? E falar da não gente. do que eu faço, né? De como que foi chegar até aqui. Foi. E os ouvintes têm essa sensação, né? De que às vezes eles te assistem sempre na televisão e não sabem, né? Como tudo aconteceu até chegar ali na telinha. Então, foi muito bacana. Obrigado pela sua participação. Bom fim de semana e bom jornal daqui a pouco. Eu que agradeço, viu? Foi um prazer estar aqui, ser colocada como um talento da Band. E boa sexta-feira. Bora Obrigado, descansar. Patrícia. Bom fim de semana para você. Valeu. Viu? Tchau, Obrigado por ter gente. vindo. Obrigada eu. 11h.